dupla missão que o Senhor tem para nós, que o irmão Pedro Dong tem falado muito para nós, é nós prepararmos o filho varão coletivo. O Senhor tem tido vencedores individuais ao longo das eras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas o Senhor não queria só, e o Senhor não quer só vencedores individuais. Ele quer um vencedor coletivo. Ele falou isso lá em Êxodo, quero ler com vocês, Êxodo capítulo 19, quando o povo de Israel estava ali no Monte Sinai, ao sopé do Monte Sinai. No capítulo 19, versículo 3, fala assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Eu comparo isso com tudo que o Senhor fez com vocês, irmãs, até o dia de hoje, cuidando de vocês através dos encontros, cuidando da sua parte emocional, sua parte emotiva, cuidando do seu bem-estar, curando vocês. O processo de cura vai continuar até a volta do Senhor, porque nós somos humanos, nós somos muitas vezes machucados na nossa emoção, nós ficamos confusos na nossa mente, a nossa vontade fica debilitada. Então o Senhor precisa curar-nos continuamente. E nós queremos trazer essa cura através do cuidado entre as irmãs, através do amor entre vocês, se cuidar, se curar uns aos outros, umas às outras, cuidar. Vocês acham que ter um ministério é fácil? Vocês acham que fazer a obra do Senhor é fácil? Ter um encontro já não é fácil, mas o encontro é uma vez por ano. Mas o Senhor não quer mais do que o encontro. O Senhor quer um ministério entre as mulheres, entre as irmãs, porque vocês são essenciais. Nós vimos ontem, na parte inicial do chamamento, Deus precisa de vocês. E eu represento os varões, os cooperadores, os irmãos responsáveis, as lideranças masculinas da igreja, e queremos dizer para vocês: nós, homens, precisamos de vocês. Sem vocês nós somos incompletos. Sem vocês faltam vários aspectos, faltam diferentes pontos de vista, ângulos diferentes que só os olhos e a intuição feminina têm. Nós precisamos disso. Nós hoje, no novo ciclo, precisamos preparar os locais de reuniões, sair daquele padrão, aquele local nu, frio da igreja local. Nós precisamos de um local, um salão que seja aconchegante, como se fosse uma extensão da sua sala de visita, da sua casa. As pessoas entram e falam: que lugar maravilhoso. Por exemplo, se não tivesse nada dessas coisas, não, o negócio é a palavra, é o conteúdo, essas coisas não precisa não. Precisa sim. Até nós, os corações de nós, os homens, derretem. Nesse momento, vocês receberam todos a sacolinha. Nós, os homens, não recebemos sacolinha nenhuma. Nesse momento dá vontade de ser mulher, para receber os agrados. Recebi a gravatinha. Agora tem uma gravatinha pink e uma amarela. Minha coleção. Então, nós precisamos de vocês. E esperamos que o Ministério das Mulheres seja algo forte, pujante, em coordenação. A palavra de equilíbrio vai vir em coordenação com os varões, em sujeição aos varões. Então, o Senhor tem nos carregado sobre a asa de águia até agora, mas o Senhor tem um objetivo para nós, tem um objetivo para vocês. Não é ficar carregando as asas de águia para sempre, não.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa é a nossa missão, conquistar a terra de volta para Deus. A terra é do Senhor, mas a terra foi usurpada por Satanás. Por isso que Jesus orou quando ele veio: venha o teu reino, porque o reino de Deus não está mais na terra. Mas o reino de Deus está muito forte aqui neste salão, nesse auditório. E vocês todas são representantes do reino de Deus. E vós me sereis reino de sacerdotes, está vendo? Não são sacerdotes individuais, é um reino de sacerdotes, é algo coletivo. E nação santa, não são pessoas santas individualmente, é uma nação. Deus busca um povo coletivo. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então hoje Deus está preparando os vencedores coletivos, na figura do filho varão. E pela primeira vez na história da igreja, na história do povo de Deus, está havendo uma possibilidade de que esse filho varão venha à existência. Isso vai depender de nós. Os varões vão fazer a sua parte, tem a parte que toca aos varões e tem a parte que toca às mulheres. Vamos cooperar juntos. Nós somos complementos um do outro. A mulher é a ajuda que o homem precisa, a mulher é o complemento que o homem precisa. E vimos ontem a questão do chamamento. Cada uma de vocês tem que ter certeza que foi chamada. Tem que ter a convicção de que foi chamada. Isso vai trazer segurança para o seu serviço, vai trazer estabilidade para o seu serviço. As mulheres têm algo muito sensível, que é a sua emoção. Os homens são mais fortes na mente. Então, nós precisamos combinar essas duas partes. O homem muitas vezes é frio, né? É só objetivo. A mulher é mais subjetiva. A mulher é mais emocional. E humaniza a vida da igreja. Humaniza as coisas. Essas plantas são importantes? Não, só são plantinhas. O importante é a palavra de Deus. Mas essas plantas humanizam esse lugar. Essas plantas aqui atrás humanizam demais esse lugar. Pode tirar uma foto. Humanizam demais esse lugar. Torna um lugar agradável. Daí quando a gente ouve a palavra, eu posso servir um copo de água para vocês. Tá? Um copo de água num copinho de plástico de 120 ml. Um pouco sujo ainda. Ou posso servir para vocês um copo de água numa caneca. Caneca do 6º encontro de mulheres virtuosas. Ou posso servir um copo d'água para vocês num copo de cristal. Por exemplo, quando eu como comida chinesa, eu posso comer com garfo e faca, mas o gosto não é igual. Quando eu como com palito, o gosto é diferente. Eu falo sério. E quando eu tomo café, eu amo café. Agora, por causa da gastrite que eu tenho que o irmão Lin restringiu o meu café. Mas não proibiu, graças a Deus. Ele é humano. Então, quando eu tomo café, eu posso tomar café no copinho plástico, desses descartáveis. Ou um copinho de isopor, já melhorou. Ou uma xícara que eu comprei em Portugal. Com aquele desenho, tudo. Irmãos, o café tem um gosto diferente. Verdade, irmãs. Então, humanizando o local, a palavra é a mesma, mas vem para nós de uma maneira diferente, porque nós somos humanos. A palavra não entra direto no seu espírito. A palavra entra através dos ouvidos, os olhos também vêm, os gestos de quem está falando, o ambiente, a temperatura também é importante. Ainda bem que não está fazendo calor. Se estivesse fazendo calor, todo mundo suando, a absorção da palavra é menor. Então tudo isso é importante. E nisso as mulheres têm
um papel muito, muito importante. Lá em Montemor nós temos o local mais bonito do Brasil. Se duvidam, vão lá ver. Nós derrubamos a parede de separação que havia entre o Bucafé e o local. E agora humanizou o lugar. As irmãs colocaram espelhos, colocaram quadros, colocaram plantas, colocaram poltronas. Puxa, você entra lá, ninguém mais quer ir embora. E o número de irmãos está crescendo. Isso ajuda bastante. Tá? Então, a importância das irmãs, das mulheres, a questão do chamamento. Ontem, daí nós fomos para a segunda parte principal, que é a condição interior das mulheres, das irmãs, quando são chamadas. Não é só fazer a obra, a sua condição interior deve estar correta. Você tem que se sentir incluída, você tem que se sentir chamada e se sentir incluída. E as mulheres são muito vulneráveis, talvez se ofendem facilmente muitas vezes. E por causa das situações que eu mencionei ontem, quero só rapidinho, por exemplo, nas 4 mulheres que estão na passagem da genealogia de Jesus, são mulheres que a gente geralmente não menciona muito. Porque são situações vergonhosas, situações não tão positivas. A gente fala de Joquebede com orgulho, de Débora, de Ana, de Maria, de Priscila, de Sara, Rebeca e Esther, sem problema nenhum. Mas quando falamos de Batseba, a gente fica um pouco envergonhado. Quando falamos de Raabe, a gente fica um pouco envergonhado. Então Tamar representa as mulheres que foram injustiçadas, humilhadas. Eu sei que muitos de vocês sentiram isso. Se foi, não foi, a questão não é de quem é o mérito, quem está certo, quem está errado. A questão é que você se sentiu injustiçada. Talvez a pessoa que cometeu uma injustiça contra vocês tem que ser ajudada, mas também nós, irmãos e irmãs, no caso de vocês, irmãs, também precisam ser ajudadas. Então, mas Tamar não ficou na sua situação, ela lutou pelo seu direito e Deus a incluiu. E o nome dela sempre vai ser mencionado. Toda vez que você lê a genealogia de Jesus, está na linha genealógica de Jesus. Raabe era uma prostituta, era marginalizada, rejeitada por suas condições sociais. E entre nós também tem muitas irmãs que têm um complexo de inferioridade. O Senhor precisa curar você disso. Eu sou pobre, eu não tenho estudo, eu não sei nada, eu não tenho muitas habilidades. Você é um membro do corpo de Cristo. Deus te colocou você na igreja e você é indispensável. O dedinho do pé é importante? Não, o dedão do pé que é importante. Tá, o dedão do pé é importante, mas o dedinho do pé, tira para ver. Se vocês duvidarem, a tora, corta fora para ver. Você vai perder o equilíbrio. Então todas são importantes. A sua condição social não importa. Em Colossenses fala, não há ricos nem pobres, nobres ou plebeus. Que mais? Não há cultos nem analfabetos. Cristo é tudo e em todos. A Ruth era uma mulher estrangeira, nem fazia parte, havia preconceitos contra ela, e Deus falou que era rejeitada. Era uma moabita, Deus rejeitou os moabitas. Era uma pessoa desamparada, mas ela também lutou para estar com o povo de Deus e foi incluída. E Batseba, vítima de abuso. Ontem falei do abuso físico, mas existem vários tipos de abuso. Abuso emocional, abuso psicológico. Às vezes os patrões na empresa pressionam, fazem abuso psicológico, emocional. Às vezes no próprio casamento existe o abuso emocional. As brigas, às vezes o marido é violento. Então por causa disso, as mulheres, as irmãs têm de se esconder. Sentem inferiores, sentem indignas. O Senhor também precisa nos curar disso. Hoje o mundo nos agride, o mundo abusa de todos nós, até abusa dos homens. A gente volta mais vezes trabalho, um caco. E um caco pode servir? Deus incluiu os cacos. Eu vou ler para vocês um versículo que Miguel leu para nós no último fim de semana, no nosso 15º aperfeiçoamento das lideranças. E muitas vezes, no final da reunião de hoje de manhã também vou ler alguma coisa. Olha só, Davi, ele tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha assumido o trono.
Ele esperou quase 15 anos para assumir o trono. Não teve pressa não. E nesse tempo ele continuou sendo um pastor. Ele ia ao palácio não para reinar. Saul continuou sendo o rei. Ele foi para o palácio para tocar harpa para o rei. Falou, o palácio é meu, já foi ungido por Samuel. Cadê meu lugar? Cadê meus aposentos? Não. Ele continuou o homem simples que sempre foi. Não subiu a sua cabeça. E daí tentaram matá-lo. Várias vezes. Daí Davi fugiu. Fugiu de diante de Saul. No capítulo 22 fala, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado. Que turma, hein? E todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esses eram os companheiros de Davi. Muitas vezes nós nos sentimos como essas pessoas que estão em aperto. Aperto financeiro, aperto emocional, aperto psicológico, endividado e amargurado de espírito. Mas Deus formou um exército com eles. Eles foram os que acompanharam Davi até Davi se tornar rei em realidade. Então, irmãs, não olhem para o exterior. Atentem para o chamamento do Senhor. E deixe a palavra do Senhor curar você. Sejam fortes. Busquem o Senhor. E ajudem-se umas às outras. Então, hoje de manhã nós vamos avançar na parte do nosso serviço, na parte ministerial. Então, hoje de manhã, o tema qual que é? O tema é: envia-me a mim, eis-me aqui. O Senhor me chama, eis-me aqui. Daí o Senhor me inclui, eis-me aqui. Eu tenho que me sentir incluída. Vocês todos se sentem incluídas nesta manhã? Que não haja nenhuma irmã que se sinta excluída hoje de manhã. Então nós vamos ver aqui, irmãs, a importância das mulheres na obra do Senhor. Primeiro vamos ver algumas coisas do Novo Testamento. Depois vamos ver alguns princípios que encontramos no Velho Testamento. O princípio geral que rege o serviço das irmãs é que as irmãs e os varões também precisam conhecer a ordem de Deus. Qual é a ordem que Deus estabeleceu na igreja? Aí não vem ao caso o movimento feminista, a questão de reivindicação de direitos. Nós não estamos numa democracia, nós não estamos numa ditadura, nós estamos debaixo de uma teocracia. Deus é o nosso rei. É Ele que manda. As regras são ditadas pela Bíblia e não pelas ideologias de hoje. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o que diz? Vamos ler. Primeira Coríntios, capítulo 11. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Deus primeiro, debaixo de Deus, Cristo. Debaixo de Cristo, o homem. Debaixo do homem, a mulher. Na sexta-feira à noite, no Guará, nós tivemos a reunião para os homens, os varões. E o tema foi Homens no Novo Ciclo. Daí nós falamos uma palavra muito forte para os homens, que os homens têm que assumir a sua posição. A sua posição de líder na igreja, na obra do Senhor, deixar e se arrepender. Aí também eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira palavra que eu falei na sexta noite é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando falamos de arrepender-nos, nós pensamos imediatamente no pecado.
Sim, se nós estamos em pecado, precisamos nos arrepender. Mas o contexto do versículo de Mateus 3:2 não é a questão do pecado. Pode até incluir o pecado. Mas o Senhor estava falando através de João Batista que haveria uma transição. Estava havendo uma mudança de era. Do antigo para o Novo Testamento. Da antiga aliança para a nova aliança. Da era da lei para a era da graça, a era da igreja. É uma mudança de dispensação. E para essa mudança se realizar, era necessário uma mudança na cabeça das pessoas. Tanto é que a palavra arrepender-se no grego é metanoia. Meta quer dizer mudança, noia é mente. Aqui não é uma questão de chorar os pecados cometidos. Na verdade, só chorar os pecados cometidos não serve para nada. O verdadeiro arrependimento é que um pecador que vive em pecado mude a sua cabeça, mude a sua postura, mude a sua atitude. Daí deixa a vida de pecado. Mas no contexto de Mateus 3:2, é para o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento tem uma meta, um alvo, que é o reino. E hoje, no novo ciclo, nós também precisamos nos arrepender para o novo ciclo. O que é arrepender-se? Então vou deixar bem claro, é mudar a nossa cabeça. Então nós falamos para os varões, vocês homens precisam mudar a sua cabeça. Mudar a sua maneira de ser em casa. Deixar de ser homem sem noção. Mude a sua cabeça, tenha um pouquinho mais de noção. Estejam mais presentes. Sejam mais sensíveis. Até hoje estou aprendendo a ser mais sensível. Minha esposa às vezes chega em casa, notou alguma diferença? Não, o que aconteceu? Seus óculos? Não, eu fui no cabeleireiro. Ah, é. Então tentei ser sensível, às vezes até sensível demais. Daí ela às vezes voltava para casa, foi no cabeleireiro, né? Hoje não fui não. Cumprir a responsabilidade de marido, cumprir com a responsabilidade de pai, e assim por diante. Também assumir essa responsabilidade na igreja. Toda a igreja está esperando pela liderança dos irmãos. Então existem várias coisas, eu também vou falar agora para as irmãs, também se aplica às irmãs. Os irmãos precisam mudar o seu conceito, sua maneira de conduzir a igreja. Mudar sua cabeça e incluir as irmãs. Porque o problema é que muitos irmãos, varões, tinham um problema. Não entendiam o que é o ministério das mulheres. As irmãs saíam motivadas daqui dos encontros. E quando iam lá servir nas localidades, os varões para lá, abafavam, punham lá uma restrição. Daí o encargo morria. Daí falamos, irmãs, tenham fé. As coisas estão mudando. Os varões, está vendo? Todos estão com gravata amarela. As coisas estão mudando. O Senhor tem um caminho glorioso pela frente. É um trabalho que tem que ser feito, tem que ter paciência também, tá? A maneira de conduzir a igreja. A mentalidade que nós temos quando pensamos na nossa igreja com 20, 30 irmãos. Então quando pensa na igreja, pensa naqueles 20, 30 irmãos. Não, nós temos de nos arrepender. Quando pensa na igreja, tem que pensar nos 20, 30 irmãos, mais uns 30 pessoas novas. Quando você pensa no seu grupo familiar, irmãs, não pode só pensar naqueles 18, estão sempre lá, já faz 15 anos, aqueles mesmos 18. Você tem que pensar, aquele grupo familiar vai se multiplicar em 2 células, em 2 grupos familiares de 9. E vocês como irmãs, junto com seu marido, e no grupo familiar, líderes, podem ser homens, podem ser mulheres, tem que ter líder. Isso também é uma mudança de conceito. Na igreja ninguém é líder. Não, precisamos de líder sim, por isso estamos aqui. Para que haja muitas irmãs líderes na igreja, debaixo da liderança dos varões. As irmãs podem ensinar nas classes de fundamentos da fé cristã, desde que os varões a coloquem. Ela é a professora, é a mestra. As irmãs podem fazer de tudo, nós vamos ver daqui a pouco. As irmãs podem ser líderes de grupos familiares. Tem vários grupos familiares
que eu conheço, as irmãs são as líderes, e se multiplicam muito bem. Cada 4, 6 meses estão se multiplicando. Mudar a nossa cabeça. E toda vez que pensar no grupo familiar, pensar, puxa, hoje à noite vai ter lá os 9 e mais umas 4 pessoas novas. Na quinta-feira passada tivemos uma reunião de entremesclar da micro-região de Jundiaí, Campinas. Lotou o local de Jundiaí. O irmão Beto, que é um dos principais cooperadores da micro-região, falou que ele não poderia ir, porque no grupo familiar dele, naquela noite haveria 6 pessoas novas. Isso nós temos que mudar a nossa cabeça. E também, daí eu falei assim, daí eu vou aplicar para irmãos e irmãs. Hoje precisamos nos arrepender da nossa passividade. Precisamos nos arrepender da nossa indiferença. Precisamos nos arrepender do nosso desinteresse. O que é passividade? Passividade é esperar tudo chegar de bandeja para você. Cair no seu colo, fácil. Eu falei para os varões, falo para vocês também. Se vocês, irmãos, querem participar do ministério, da obra do Senhor, vocês vão ter que correr atrás das coisas. Não podem mais ser passivas. Os varões entregam tudo pronto para vocês. Não, vocês vão ter que correr. Teve uma conferência na Estância. Eu não fui. Por exemplo, quem foi para a conferência na Estância, a última? Tá, a maioria não foi. Então, o que foi falado lá? Não sei, eu vou ler no Alimento Diário. Não! Se você quer ser uma irmã útil, você vai ter que acessar o site, Mensagem das Conferências. Porque uma semana depois, 3, 4 dias depois de toda a conferência já está lá. O vídeo HD e o MP3. Você pode assistir no seu celular, assistir na sua casa, no seu Smart TV, assistir ou ouvir o MP3 no seu carro. Você precisa ser uma irmã atualizada de todos os encargos atuais. Porque qual é a missão das irmãs hoje no aspecto ministerial? É cooperar com os varões. Você não são mais auxiliadoras, são cooperadoras. Tem que cooperar com os varões na execução dos encargos atuais. Na comunicação, na articulação e na execução. Responsabilidades você entregue para vocês. Os irmãos vão dar autonomia para vocês trabalhar. Especialmente no Ministério das Mulheres. As palestras, os eventos que vocês vão ter. Vão dar autonomia para vocês. Vocês vão administrar. E vocês vão mantendo os varões atualizados. O que estão fazendo e tudo. Contando com o apoio deles. Aí vocês vão ter que se equipar da palavra. Vocês vão ter que estudar. Preparar as mensagens. Preparar o conteúdo. Por exemplo, esse conteúdo, eu não preparei, foi me dado, eu tive que adaptar. E eu com gosto eu faço isso. Em todas as conferências de irmãs no interior de São Paulo, da região 8B, as irmãs que deram um tema. Dessa vez foi mulheres segundo o coração de Deus. Então, daí eu que vou dar a palavra, vou me adaptar. Você tem que tomar iniciativa. Então precisamos nos arrepender de todas essas coisas, do desinteresse, da passividade, da indiferença, da mornidão. Nós temos que voltar a queimar de novo, irmãs. Nós precisamos de irmãs que queimem na igreja. Que cumpram a sua parte. Louvado seja o Senhor. Então arrependei-vos. Arrependei-vos. A ordem é essa. Deus, Cristo, o homem. Então a palavra foi dada para os homens. Espero que tenha ajudado os varões. Muitos deles me falaram depois. Eu fui muito ajudado. Fui inspirado. Agora vem a parte da mulher. A mulher está debaixo do homem. Deus estabeleceu essa ordem. Se você quer bênção, quem quer bênção? Tem que obedecer à ordem de Deus. No momento que a mulher se colocar à frente do homem, tragédia vai acontecer. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. A mulher teria autonomia. A mulher era para ser auxiliadora lá. Mas o que aconteceu? Ela conversou com a serpente, sem consultar o marido. Então ela transtornou a ordem estabelecida por Deus. Se vocês querem um serviço, um ministério tranquilo, abençoado por Deus, essa é a ordem que Deus estabeleceu. Tudo feito em comunicação, em comunhão com os varões, com os irmãos responsáveis da igreja e com os cooperadores. Ah, mas se os responsáveis disserem não, então aprenda a lição da submissão. Aí entra 1 Coríntios, a cruz.
vai ser lição para vocês. E Deus vai fazer vocês passar por algumas lições para vocês amadurecerem, para que o ministério de vocês seja um ministério maduro, não um ministério instável, superficial. Deus quer profundidade no ministério de vocês e maturidade. Então, algumas vezes vai haver um não, até que, ainda mesmo que seja um não injusto. Às vezes, por falta de visão dos varões, os varões falam, não, aprendam a esperar, como Davi esperou. E depois ele se tornou rei de Judá. Ainda esperou mais 7 anos para se tornar rei de Israel. E ele reinou 40 anos. 7 em Judá, 33 em Israel. Aprendam isso. Louvado seja o Senhor. Então, isso é muito, muito, muito importante no serviço nosso, para que haja uma transição tranquila e adequada. Isso é muito, muito importante. Essa mudança da nossa cabeça. Romanos 12:2, o que fala? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vamos nos conformar com a situação atual da igreja. Já está assim, já faz 15 anos, vamos ser conformistas. Não! A igreja precisa de mulheres que não estejam conformadas. As filhas de Zelofeade não se conformaram com o fato de elas terem que perder a herança, porque elas não eram homens e o pai delas não gerou nenhum filho. Elas foram reivindicar os seus direitos a Moisés. Elas eram muito corajosas, eram mulheres proativas, corajosas. Deus baixou a lei, elas tiveram a coragem de questionar, não é bem questionar, de pedir esclarecimentos para a lei de Deus. E Moisés era verdadeiramente um homem de Deus, era um verdadeiro líder, porque quando as filhas de Zelofeade, em Números 27, falaram com Moisés, olha Moisés, o negócio é o seguinte, nosso pai não deixou filhos, nós temos a herança, vamos perder a nossa terra agora para outras tribos, quando a gente se casar, daí vai para outras tribos, não é justo isso. Moisés falou, olha, eu vou perguntar para Deus. Vocês estão em Brasília, nessa cidade onde está a máquina administrativa, judiciária, está tudo aqui. Daí Moisés foi falar com Deus, Deus falou, deixa eu ver, não é que elas têm razão? Está vendo? A coisa que o homem não vê, a mulher viu. Não é que elas têm razão? Daí Deus falou, mas elas têm direito à terra sim. Daí foi o primeiro caso de jurisprudência na Bíblia. E se estabeleceu a lei, houve uma emenda constitucional. E daí, depois disso, é um direito adquirido. Todas as filhas de homens que não tinham filhos tinham direito à terra. Isso é o trabalho das mulheres. Louvado seja o Senhor por isso. Então, o que mais fala? Não vos conformeis com este século. Não vamos nos conformar. Século aqui não é um século só mundo secular, mundo pecaminoso. Também inclui, o século também inclui a religião, o mundo religioso. Também o mundo que temos na vida da igreja. Essa esfera. Conformar-se ao século é conformar a situação da igreja que se moldou ao presente século, a passividade, a indiferença, a mornidão. Então essa igreja continua daquele jeito, está moldada. Não, nós temos que chacoalhar a igreja. Daí, claro, os varões foram desafiados a fazer isso, mas com a cooperação das irmãs. Quantas vezes numa família, o marido está lá frio, tudo, a mulher fica lá, tocando, levando os filhos para a reunião. Eu vi tantos casos que o marido está frio, não vinha para a reunião, mas a irmã trazendo os filhos. Esse é o caso. Nós temos que realmente transformar-nos pela renovação da nossa mente. A mente tem um poder tremendo. A mente colocada na carne é morte, mas a mente colocada no espírito é vida e paz. Essa mente no grego é fronema, quer dizer, o que você está pensando neste momento? A toda hora, se você começar a pensar nas coisas de Deus, na igreja, nos grupos familiares, como nós irmãos podemos ajudar os varões a promover a comportagem dinâmica, a promover o expolivro, a promover os grupos familiares, Deus vai abençoar. A Bíblia fala em Efésios capítulo 3, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, pedimos ou pensamos.
essa palavra pensar é fronel, é a mesma palavra que fronema. Então as irmãs, por favor, ocupem as suas mentes. Deixe Deus usar as suas mentes criativas, colocadas no Espírito, para abrir portas para muitas frentes na vida da igreja. E Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Vou dar um exemplo para vocês, já vou adiantando as coisas aqui, porque à medida que chegando, depois eu esqueço. Temos hoje o Avança Jovem, que é algo tremendo. Lá na Ilha de São Luís havia 6 jovens, eles ficaram inconformados com a situação. Senhor, por quê? 6 jovens, idade deles 18 anos, 19 anos, 21 anos. Aí foram orar e jejuar. Daí foram buscar o Senhor, começaram a pregar o evangelho, começaram a orar bastante, jejuar bastante, começaram a formar grupos familiares de jovens. Daí de 6 foram para 30, para 60 e hoje são 150. Na micro-região são 200. E esse trabalho se espalhou por todo o Brasil. Lugares, onde, por exemplo, no sul, onde não havia reunião de jovens, hoje já tem 50 jovens. Em poucos meses. E daí, eu encorajei alguns jovens líderes da região 8B para ir para a Ilha de São Luís para aprender. Passaram 5 dias lá. Daí se juntaram eles mais 3 jovens de Fortaleza, quando souberam que nós íamos. Daí eles viram muitas coisas. E uma das coisas que eles deram relatório no último domingo, e que nos tocou profundamente, é que as irmãs, o que aconteceu? Eles foram para o interior, várias cidades pequenas. Aí viram uma casinha simples, que é o local de reuniões deles, e uma edícula ao lado, onde funciona a reunião de criança, e ali escrito uma placa bonita na frente, MBI. Aí eles foram para outro local, MBI, ou seja, todo o serviço de crianças do Maranhão é identificado como MBI, Ministério Bíblico Infantil. Por quê? Porque as irmãs lá tiveram essa ideia brilhante, que o Miguel também foi inspirado lá em Taiwan. Miguel está fazendo Uberaba também, formando grupo familiar infantil. Tem grupo familiar da igreja, grupo familiar de adolescentes, grupo familiar jovem, agora tem grupo familiar infantil. Nesse grupo familiar infantil, juntamos os filhos dos irmãos aqui no bairro, na vizinhança. Uma cidade pequena é da cidade inteira, numa cidade grande como Brasília seria só do bairro. E convidamos também as crianças, as irmãs convidam as crianças dos vizinhos, explicam para os pais: olha, nós vamos ter atividades uma vez por semana, vamos dizer sábado de manhã, vamos dizer assim, tá? Nós vamos ensinar as crianças a cantar, vamos ensinar eles a Bíblia, vamos ensinar para eles caráter, vamos ter atividades recreativas, vamos ter trabalhos manuais. E convidamos vocês pais a participar juntos. E muitos pais participaram juntos e as crianças adoram aquilo. E na frente MBI, quando os pais trazem as crianças, é um negócio oficial. Como é que é? MBI, Ministério Bíblico Infantil. O negócio é bem organizado. Está vendo? Ó? Isso é tudo ideia das irmãs. Daí eles entram, daí funcionam. Daí naquele dia de noite teve um grupo familiar. Os irmãos jovens foram participar lá da estância, daquela região, lá da região 8B, foram participar. Daí os irmãos deram testemunho. Aquele grupo familiar não existia. Existiu por quê? Porque os pais das crianças que estavam no MBI vieram para a igreja. Então as irmãs do MBI geraram um grupo familiar lá naquela cidadezinha. E o que aconteceu? Lá, daí o testemunho é que tinha várias irmãs que não tinham muito o que fazer. A igreja está aqui daquele jeito tudo. Daí quando surgiu o MBI, as irmãs fizeram por internet, lá em São Luís. São Luís capital tem internet boa, internet boa. Daí, elas fizeram e começou a queimar. Daí Deus colocou nelas, nesse grupo de irmãs, o ministério bíblico infantil. Elas começaram a queimar. Puxa, isso aqui tem que ser levado para todo o estado. Daí foram pesquisar. No interior ninguém tinha assistido, porque não tinha internet com velocidade suficiente. Talvez era até internet de escada. Lembra daquele internet de escada? Lembra? Então, daí o que as irmãs fizeram? As irmãs
pegaram todo o material, prepararam slides, prepararam coisas impressas, entraram no carro, 4 irmãs, e foram de cidade em cidade, aperfeiçoando o serviço de crianças das localidades. E agora em todas as cidades do interior do Maranhão está lá, MBI, MBI, MBI. Isso é Ministério das Mulheres. Coisa pequena, mas teve um impacto em todo o estado. E agora, mulheres no estado inteiro, pelo menos na questão das crianças, estão com o Ministério Bíblico Infantil. E tem repercussão nos grupos familiares. Renovai-vos pela transformação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformar. Conformar-se é conformar-se com a tradição, do jeito, conformar-se com o jeito como as coisas são feitas. Então as irmãs nas localidades têm que se reunir com frequência e avaliar os serviços, como é que o serviço está, serviço de criança, serviço de cozinha, serviço de aquilo. E tá bom assim? Tem uma maneira nova de fazer para atrair mais gente, ganhar gente, firmar as pessoas na igreja. E se tiverem ideias novas, se reúnam com os irmãos responsáveis e proponham ideias. Algumas ideias vão ser derrubadas. Não tenham medo. Se é do Espírito, vai pegar. Tem que ter paciência. Tem que aprender a coordenar. Louvado seja o Senhor. Bom, então vamos agora para o que eu tinha falado, irmãs. Os exemplos do ministério das mulheres na Bíblia. Sim, vou terminar aquela questão. Então é homem, Deus, Cristo, homem e mulher. Essa é a ordem administrativa, ordem da autoridade. Mas na questão operacional, as irmãs, nós vamos ver daqui a pouquinho, as irmãs podem participar de tudo, mas sempre debaixo da coordenação dos irmãos. Isso é proteção para vocês. É proteção para vocês. Isso é muito, muito saudável. Então vamos ver. Primeiro vamos ver as mulheres que serviram a Jesus. Então vamos ler os versículos rapidinho. Peguem suas Bíblias, vamos ler rapidinho. Também os irmãos vão projetar, então também ajuda muito. Daí não precisa se preocupar, prestem mais atenção então aos versículos. Mateus 27, versículos 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, muitas mulheres. O ministério do Senhor era inclusivo. Ele incluiu as mulheres no seu ministério. Quem que eram essas mulheres? Não eram só curiosas, observando de longe. Não, eram as que vinham, essas muitas mulheres, eram as que vinham seguindo a Jesus desde Galileia para o servirem. Deus incluiu as mulheres no seu ministério. Nós hoje estamos aqui para servir o Senhor Jesus também. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu, isso é importante esclarecer. Zebedeu era o pai de Tiago e João. Então nós pensamos que eram todos pescadores pobres. Pedro e André eram pobres. Mas Tiago e João vinham de uma família rica. Zebedeu tinha uma indústria pesqueira, tinha vários barcos, tinha trabalhadores, empregados. Então, segundo muitas coisas da Bíblia, existe, não está oficial na Bíblia, mas existe a tradição judaica que se baseia em fatos históricos. Então, quando Jesus chamou os discípulos, então é muito fácil a gente dizer, claro, não tinham nada, né? Então deixaram o barco e seguiram. Não, Tiago e João deixaram uma vida boa para seguir o Senhor. Então eles pagaram um preço, tá? Isso aqui é um parênteses, tá? Vamos ler agora Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí mostra a inclusão do Senhor Jesus. Não eram só mulheres de nascimento nobre, de boa origem.
algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela era uma das principais que seguia Jesus. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Ela é uma mulher da alta sociedade. E Susana, e muitas outras. Daqui que faziam essas irmãs, está vendo? Ó? As quais lhe prestavam assistência com seus bens. Elas ofertavam. Pouco se fala delas. No dia quando o Senhor voltar, essas irmãs vão ser muito recompensadas. Porque o ministério do Senhor Jesus na terra foi possível por causa do sustento dessas irmãs. Isso mostra a importância. Marcos capítulo 15, versículos 42 em diante. Marcos 15, versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este baixou no corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, essa Maria, segunda Maria era mãe de Jesus, tá? Porque José era o irmão de Jesus, observaram onde ele foi posto. Eu leio isso porque são pequenos detalhes que nos escapam. Onde estavam os homens? Se foram. Jesus morreu, acabou. Esse é o problema da mente do homem, muito objetivo. As mulheres, não. Elas queriam ver os fatos, queriam ter experiências. Morreu, onde vai ser sepultado? Nós queremos saber. É este tipo de coração, de detalhes que vocês têm, que nós homens precisamos que vocês nos ajudem. Daí elas viram onde o corpo foi colocado. Passado o sábado, Maria Madalena de novo, Maria mãe de Tiago, aqui mencionou outro irmão de Jesus, é a mesma Maria, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Os homens nem se preocuparam em embalsamar o corpo de Jesus. Havia um costume na época. As mulheres se preocuparam. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E estavam tendo comunhão, articulando, coordenando. Como é que vai ser? Quando chega lá, quem vai remover a pedra para nós? Você viu o tamanho daquela pedra? Nossa, não dá para remover. Elas não falaram assim, Virgem Maria, porque Maria estava lá. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, uau, olha, a pedra foi removida já. Porque a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, não é? O Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar que o tinham posto. Quem foram as pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus em primeira mão? Quem? As mulheres. Olha só, e aí vem a mensagem de Deus. Para quem foi dada a mensagem de primeira mão? Os varões não estavam lá para ouvir. As mulheres tinham que levar a mensagem para os homens. E mais tarde nós vemos que os homens não acreditaram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, puxa, essa uma palavra especial, Pedro, seu nome foi mencionado, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Uau, que mulheres fantásticas, não abriram a boca, não falaram nada. Eu pensei que Deus tinha revelado a ressurreição, porque sabia que com as mulheres o negócio ia se espalhar rápido. Não, mas não se preocupe, a Bíblia, ela é coerente, tá? Aqui,
No primeiro momento, por causa do medo e do susto, não falaram nada. Vamos ler agora Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 1. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Quando você vai para Jerusalém, hein, Hamilton? A gente viu, né? Entrou na tumba, no túmulo. A gente entra lá, fica todo emocionado. Vê, daí quando sai, em cima está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Como tinha dito: vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Ufa! Elas falaram sim. Elas contaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Não só elas testemunharam a ressurreição de Jesus, viram o lugar vazio, como elas viram o Senhor. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Vamos ler Lucas capítulo 23. Você vê, tudo isso aqui são pepitas escondidas sobre as irmãs. Lucas 23, versículo 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, o envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, de novo, confirmado, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui não, ressuscitou. Você se lembra como ele os preveniu, vocês, ainda estando na Galileia? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia? Então se lembraram de suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e todos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Olha só, os varões. Por isso que Deus precisa das irmãs. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Os apóstolos não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Tinha Pedro, graças a Deus. E abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa. Maravilhado do que havia acontecido. Esse é o homem. Vê as coisas, uau, e vai para casa. Não vai falar com ninguém, não vai falar para os outros. Ô João, ô André, eu vi, realmente não está mais lá. Só viu, uau. Que coisa, e foi para casa. Então nós precisamos das irmãs, viu? João capítulo 20.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Aqui é um pouco mais de detalhe. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, dobrado, tá? Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. De novo foram para casa. Maria, entretanto, graças ao Senhor pelas irmãs, ela permanecia: não me conformo, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos. Os discípulos não viram os anjos. Ela viu. Está vendo? Quando vai buscar um pouco mais profundo, Deus aparece. Sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, porque Jesus estava com o corpo glorioso já, corpo transfigurado. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela achava que era o jardineiro. Respondeu: Senhor, se você o tirou, fala para mim onde você o colocou, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria. Eu quero que você ouça o Senhor chamando o seu nome agora.